Era uma vez como um velho mago sábio contando uma história. Era uma vez como me contou um antigo trovador com olhos que já viram o crepúsculo de eras, uma floresta onde o tempo jazia em um sono profundo, esquecido pelo próprio cosmo. Uma anomalia em meio ao fluxo incessante da existência. Ali, o outono jamais cedia lugar ao inverno, e a primavera nunca floresceria por completo, presa em um ciclo perpétuo de melancolia que parecia esmagar a própria esperança. Cada folha que caía parecia carregar o peso de séculos de estagnação. E no coração retorcido dessa mata, onde a luz mal ousava penetrar, um poder sombrio e antigo pulsava, tão velho quanto as próprias montanhas que circundavam a região. Um rei, não de carne e osso, mas de raízes entrelaçadas e espinhos afiados, que governava com mãos invisíveis e sussurros que enlouqueciam os que ousavam se aproximar. Este era o domínio de Viridian, o Rei Espinhoso, uma entidade nascida da própria essência da floresta esquecida, forjada da agonia e do desespero dos que se perderam em seus limites. Ele se alimentava das memórias e da sanidade dos intrusos, devorando suas identidades até que restassem apenas cascas vazias, vagando em um limbo eterno. Muitos tentaram desafiá-lo, impulsionados por ganância, vingança ou a mais tola das curiosidades, mas nenhum jamais retornou. Suas lendas se tornaram avisos sussurrados em tavernas distantes, contos de horror que visavam manter os curiosos longe dos seus limites musgosos e traiçoeiros. Diziam que a floresta respirava, que suas raízes eram os tendões de uma criatura titânica adormecida, e que cada folha seca que caía era um lamento esquecido, um eco de uma vida consumida. O ar era pesado com uma umidade fétida e um cheiro adocicado de decomposição, quase como um convite mórbido, pairava constante, misturando-se ao aroma de terra úmida e fungos. Foi nesse cenário de desespero e crepúsculo perpétuo que surgiu Dain. Ele não era um herói de contos de fadas, adornado com glória e propósito, nem um paladino em busca de virtude. Sua alma era uma ruína, um eco de tormentos passados que o assombravam dia e noite. Sua família havia sido levada por uma praga sombria, uma doença silenciosa que transformava carne em pó e esperança em desespero, deixando apenas um rastro de perda irreversível. O lar que antes abrigava risos e calor jazia agora em cinzas frias, um monumento silencioso à sua perda e ao vazio que se instalara em seu peito. Seus sonhos haviam sido triturados sob as botas implacáveis da calamidade, e a vida parecia um fardo insuportável. Ele era um homem sem nada a perder, endurecido pela dor e pela resignação, com a alma tão vazia quanto um túmulo recém-cavado, clamando por um fim. A notícia da floresta e de seu rei malévolo chegou aos seus ouvidos não como um desafio a ser superado, mas como um chamado irresistível, uma promessa de aniquilação que poderia, paradoxalmente, finalmente trazer a paz que tanto almejava. Uma missão suicida? Para Dain, era a única promessa real que restava em um mundo que lhe tirara tudo. A sombra da espada em seu quadril era a única companhia constante. Ele adentrou a floresta com passos firmes, mas pesados. A armadura gasta rangendo a cada movimento, o som metálico quebrando o silêncio fúnebre. A espada embainhada, que antes era uma extensão de sua vontade, pesava agora como um fardo familiar de aço e lembranças amargas.
A entrada era marcada por um arco de árvores retorcidas, que pareciam mãos esqueléticas estendendo-se para um céu sempre cinzento, como se suplicassem por algo que nunca viria. O ar ali era denso e úmido, com um cheiro pungente de terra molhada e folhas em decomposição que sufocava os sentidos. A luz do sol mal penetrava a copa cerrada das árvores ancestrais, criando um crepúsculo eterno que engolia as sombras mais profundas, tornando cada passo uma incursão no desconhecido. Mas não era a escuridão física que mais o perturbava, era a quietude. Um silêncio opressor, sem o canto de pássaros, o zumbido de insetos ou o farfalhar da brisa que normalmente animava as florestas, fazia seu próprio coração bater mais alto em seus ouvidos. Apenas o som abafado e arrastado de seus próprios passos. Ocasionalmente, o estalo seco de um galho quebrando sob seus pés quebrava a monotonia, apenas para ser engolido novamente pela opressão sufocante. À medida que Dane avançava para as entranhas da floresta, algo estranho começou a acontecer. Pequenas lacunas surgiram em sua mente, como buracos em uma tapeçaria antiga e desbotada, os fios se desfazendo. Uma memória de sua infância, de um dia ensolarado com seu pai pescando no rio, clara como cristal um momento antes, desvanecia-se no ar como fumaça, deixando um vazio frio. O rosto de sua irmã mais nova, antes tão vívido em seus pesadelos, tornou-se indistinto, os traços se confundindo em uma névoa, como se nunca tivesse existido. Um pânico frio começou a rastejar por sua espinha, mais aterrorizante do que qualquer monstro que ele já enfrentara, pois este inimigo atacava sua própria essência. Ele tentou se agarrar às suas lembranças mais preciosas, aos rostos de sua família, às razões que o trouxeram até ali, mas elas escorregavam por seus dedos como areia fina, cada vez mais inatingíveis. Seus pensamentos se tornavam confusos e ele ocasionalmente parava no meio do caminho, piscando, sem saber exatamente o que o havia levado a parar, uma sensação de desorientação o invadindo. O cheiro de musgo e mofo parecia impregnar seus pensamentos, turvando-os. Então, o fenômeno tomou um rumo ainda mais perturbador, transformando sua mente em um campo de batalha. Memórias que não eram suas, que pertenciam a outros infortunados que haviam perecido ali, começaram a florescer em sua mente, intrusas e assustadoramente vívidas. Imagens de um campo de flores lilazes banhado pelo sol da manhã. De um riso de criança que ele nunca ouviu, mas que trazia uma pontada de alegria desconhecida. De uma canção de ninar estranha, melancólica e bela, ecoando em seus ouvidos. De um medo profundo que não pertencia à sua própria vida, mas que ressoava com a angústia de sua alma. Essas novas lembranças se misturavam às poucas que lhe restavam, criando uma tapeçaria caótica e incompreensível, um mosaico de vidas roubadas. Era como se a floresta estivesse reescrevendo sua história, preenchendo os vazios com fragmentos de outras vidas, de outros infortunados que se perderam ali, suas mentes absorvidas pela entidade de raízes e espinhos. O uivo distante de um lobo nas montanhas, ou seria o lamento de uma alma perdida em agonia, parecia ecoar seus pensamentos fragmentados, intensificando a confusão. A sanidade de Dane, já fragilizada pela dor e pela perda insuportáveis, começou a ceder sob o assalto constante das memórias alheias. Ele caminhava como um sonâmbulo, os olhos arregalados, guiado não pela sua própria vontade ou por um propósito claro, mas por um impulso estranho e inominável que parecia puxá-lo para o coração da floresta, como um peixe arrastado pela correnteza. As árvores ao redor pareciam se retorcer em formas grotescas e animadas, como gárgolas vivas que o observavam com malícia silenciosa.
Os galhos secos sussurravam nomes que ele não conhecia, mas que soavam terrivelmente familiares, e as sombras dançavam com uma vida própria, alongando-se e encolhendo-se como espectros famintos, tentando envolvê-lo. A floresta não era apenas um lugar, era uma entidade viva, consciente e faminta, que devorava a essência de quem a invadia, deixando apenas cascas vazias preenchidas com os ecos de outros, prontas para se tornarem mais uma parte de sua cruel tapeçaria. Dain estava se tornando mais uma de suas vítimas, um receptáculo para as memórias e tormentos de outros, perdidos no limbo eterno do tempo. Ele tropeçou em uma raiz saliente, caindo de joelhos com um baque surdo. O impacto o trouxe de volta à realidade por um instante e ele viu a espada ainda em sua bainha, um lembrete solitário de sua missão original. A missão, destruir o Rei Espinhoso, começou a se confundir com a própria natureza da floresta, tornando-se indistinguível da névoa que o envolvia. O que era real? O que era memória? O que era a verdade, afinal? Dain mal conseguia se lembrar do motivo pelo qual estava ali, mas uma sensação estranha de familiaridade, de destino, o impelia para o centro da escuridão, como um ímã irresistível. Uma névoa densa e pegajosa começou a envolver os troncos das árvores, e o cheiro de umidade e decomposição intensificou-se quase sufocante. O ar parecia mais pesado, carregado de uma energia opressiva. O rei de raízes e espinhos esperava, e o sacrifício de Dain prometia ser o mais peculiar de todos. Uma fusão de identidades em um reino onde a verdade era um luxo que ninguém podia pagar, e a realidade era tão maleável quanto a própria floresta. O som metálico e agudo de espadas colidindo, vindo de uma memória que não era sua, ecoava em sua mente. Um presságio vívido de um combate que se aproximava, embora ele não soubesse com quem ou por quê. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e não era o frio. Ele se levantou, a espada agora tremendo em sua mão, embora não soubesse se era por medo ou antecipação. Um vislumbre de um rosto desconhecido, mas belo, passou por sua mente, acompanhado de um sussurro. Ele está perto, o Rei Espinhoso. A voz era suave, quase um canto, mas impregnada de uma dor antiga. Dain seguiu, guiado por esse novo impulso, as raízes sob seus pés parecendo se mover, como artérias pulsando. A floresta se abria, revelando uma clareira sombria, onde árvores se retorciam em formas humanoides grotescas, seus galhos formando um trono colossal. E sentado ali, ou melhor, enraizado ali, estava Viridian. Seus olhos, feitos de gemas opacas incrustadas na madeira escura, brilhavam com uma inteligência fria e faminta. O silêncio da floresta se intensificou, tornando-se quase ensurdecedor. O ar pareceu ficar mais pesado, carregado de uma energia esmagadora. A voz de Viridian ecoou não no ar, mas diretamente na mente de Dain, uma orquestra de sussurros de milhares de almas perdidas. Bem-vindo, viajante. Mais um fragmento, mais uma história para minha coleção. Dain tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ele levantou a espada, mas seus músculos pareciam pesados, como se estivessem imersos em um fluido espesso. A realidade se distorcia. Ele viu a si mesmo como um homem velho, curvado pelo tempo, trabalhando em um campo, depois como uma criança correndo por um prado, e então como um cavaleiro em uma batalha sangrenta, o som agudo de aço contra aço reverberando em seus ouvidos. Todas eram memórias que não eram suas, mas que agora eram dele. A floresta parecia sugar sua própria essência, como um vampiro insaciável. Viridian riu, um som que parecia o farfalhar de folhas secas ao vento. Sua memória é frágil, como todas, mas sua dor, sua dor é um néctar raro.
Ela te trouxe até mim. Dain sentiu uma onda de desespero esmagadora e por um momento quis ceder. Queria que a floresta o levasse, que a paz do esquecimento o abraçasse. Mas então, um lampejo. O rosto de sua irmã, desta vez claro, chorando, chamando seu nome. Não era uma memória da floresta, era sua. Um fragmento de sua própria identidade, lutando para sobreviver. Não! Ele rosnou, o som arranhando sua garganta, um grito de desafio em meio ao caos. Ele se forçou a dar um passo à frente, depois outro. A espada que antes pesava, agora parecia leve, uma extensão de sua própria fúria. Ele avançou contra o rei espinhoso, não como um guerreiro em uma missão, mas como uma alma em busca de sua própria existência. Viridian parecia surpreso, e os sussurros em sua mente se tornaram mais altos, mais caóticos, como se as almas presas ali estivessem em agonia. O rei espinhoso ergueu galhos espinhosos, que se transformaram em chicotes flexíveis e afiados, sibilando no ar. O som do vento cortando as folhas era um aviso. Dain desviou-se, o metal de sua espada faiscando contra a madeira retorcida. O impacto ressoou pela clareira e fragmentos de madeira e espinhos voaram. Ele não estava lutando contra um rei, estava lutando contra a própria floresta, contra a perda de si mesmo. Cada golpe era um ato de autoafirmação, um grito contra o esquecimento. Os galhos se retorciam e se enroscavam, tentando prendê-lo, mas Dain, em um frenesi de determinação, cortava-os um a um. Ele não pensava, apenas agia, guiado por uma fúria primária que transcendia a razão. O rei espinhoso gemia, um som profundo e gutural que parecia vir das profundezas da terra. Ele não estava acostumado com tamanha resistência, com alguém que se recusava a ceder sua identidade. Finalmente, com um grito gutural que se misturava aos sussurros da floresta, Dain desferiu um golpe final. A lâmina afiada cravou-se no cerne escuro do tronco que formava o corpo de Viridian, um estalo seco e rachaduras profundas percorrendo a madeira. A floresta tremeu. Um uivo agudo, de 1000 vozes, ecoou por toda a mata, um lamento de almas libertadas e da própria entidade morrendo. As cores, antes opacas e sombrias, começaram a se misturar, tons de verde e marrom vibrando. A névoa se dissipou e, pela primeira vez em séculos, um raio de sol pálido e distante conseguiu furar a copa das árvores, tocando o chão da clareira. As memórias implantadas na mente de Dain começaram a se esvair, deixando apenas o vazio que ele conhecia tão bem. A dor da perda retornou, familiar, mas agora havia algo mais, um tênue fio de esperança. Dain caiu de joelhos, exausto, mas a espada ainda em suas mãos. Ele não se lembrava de todas as suas memórias, nem sabia ao certo quem era antes de entrar na floresta, mas havia parado de esquecer. As almas que Viridian havia consumido, agora livres, começaram a se dissipar no ar como brumas, deixando para trás ecos de gratidão e uma paz melancólica. Ele sabia que o caminho para a recuperação seria longo, talvez impossível, mas pela primeira vez em muito tempo, Dain sentiu um propósito além da autodestruição. A floresta não havia sido destruída, mas o ciclo de Viridian havia sido quebrado. E enquanto o sol daquele dia pálido se punha, tingindo o horizonte com tons de púrpura e laranja, Dain começou a caminhar para fora da floresta. Não para o esquecimento, mas para um futuro incerto, mas finalmente seu. O silêncio agora não era opressor, mas sim uma promessa de recomeço, um novo capítulo para um guerreiro que, ao perder tudo, encontrou a si mesmo na escuridão mais profunda.